E aí galera, tudo bem? Aqui é o professor João. Como eu tinha comentado com vocês, eu achava que ia ser muito bom eu gravar algumas questões em vídeo para que vocês pudessem estudar em casa, ok? E aí eu comprei essa mesa digitalizadora e eu estou aprendendo a usar e eu vou resolver algumas questões e aí depois vocês podem me dar um feedback falando se vocês gostaram, o que vocês gostaram, o que eu preciso melhorar e aí para vocês conseguirem ter o melhor aprendizado possível, beleza? Então vamos começar com esse circuito aqui. Esse circuito é um circuito relativamente simples porque no final das contas ele só tem um nó para a gente descobrir, beleza? Que no caso vai ser aquele V1 ali. Então como que a gente faz para resolver esse circuito? A gente aprendeu alguns passos para resolver ele. O primeiro passo é identificar todos os nós presentes nesse circuito. Então nós temos um nó aqui em cima, nós temos outro nó aqui, temos mais um nó aqui e por fim esse nó aqui embaixo. Beleza. Dito isso, uma coisa importante para dizer para vocês é que um nó é um ponto do circuito, um fio do circuito, que ele divide dois ou mais componentes. Então, por exemplo, aqui é um nó porque ele está dividindo, separando essa fonte de 12 volts desse resistor de 10 ohms. Já esse ponto ele está separando três resistores e por aí vai. Então, mais um ponto importante destacar é que na verdade, um nó não é exatamente um ponto, é um pedaço do circuito, né? Então, por exemplo, nesse ponto aqui não é só esse ponto que é o nó. Então, tudo isso aqui é o nó, ok? E aqui, por exemplo, aqui embaixo nós temos outro. Opa, fiz errado. Voltando aqui que eu estou aprendendo a mexer nessa mesa ainda. Então aqui embaixo todo essa parte do circuito é um nó, ok? Nós temos mais aqui esse pedaço todo sendo um nó. E por fim, temos esse pedaço sendo fazendo parte desse nó aqui, ok? Então ficou até bonitinha essa demonstração aqui. Ok, então o próximo passo para a gente resolver esse circuito é identificar as tensões conhecidas dos nós. Então, por exemplo, o exercício já deu aqui que essa parte de baixo aqui do circuito está toda aterrada. O que aterrar significa? Significa que nós estamos tomando esse nó como referência e falando que ele vale 0 volts, ok? Ficou um pouco grossa essa linha aqui, deixa eu diminuir um pouquinho. Aqui vale 0 volts, ok? Se aqui vale 0 volts, essa fonte ela vale 12, então consequentemente esse ponto tem que valer 12 volts, ok? É a mesma coisa com essa fonte, se aqui vale 0 volts, aqui em cima só pode valer 6 volts. Beleza, por fim, o único nó que a gente não conhece é esse nó aqui. E por que a gente não conhece esse nó? Porque a gente tem essa tensão aqui de 12 volts, que ela vai ser consumida por esse resistor, pelo menos uma parte dela, ou não, né? Depois a gente vai ver no futuro que pode ser que não. E aí ela vai estar modificando essa tensão e aqui vai chegar outra tensão. A mesma coisa ela vai fazer com essa parte dos 6 volts. Então a gente não consegue descobrir nesse exato momento quanto vale a tensão nesse ponto. Por isso que a gente chamou essa tensão de V1, ok? Então a gente vai analisar esse nó agora. Então vamos lá. O próximo passo é a gente desenhar as correntes nesse nó. Lembrando que a gente não precisa desenhar as correntes nos nós de tensão conhecida. A gente só desenha as correntes onde está o nosso problema. No caso desse exercício, o problema é encontrar a tensão de nó. Se fosse para encontrar esse resistor ou esse resistor, ainda assim, nosso problema seria nesse nó. Então, seria esse nó que a gente iria equacionar. Então, nos outros nós não temos problemas para encontrar. Então, não precisamos desenhar as correntes. Então, vamos desenhar a corrente aqui, nesse nó aqui. Então, nós podemos desenhar uma corrente chegando, outra corrente chegando e uma corrente saindo. Beleza? O próximo passo que eu ensinei para vocês é nomear cada uma dessas correntes. E 1, e 2, e 3. Lembrando, galera, que vocês podem
colocar o sentido da corrente, o que vocês acharem melhor. Poderiam colocar todas as correntes chegando, todas as correntes saindo. A questão toda é que você, uma vez definido o sentido da corrente, você tem que executar todas as suas contas baseado no que você definiu inicialmente, ok? Depois que a gente nomeou, a gente vai fazer a nossa igualdade, que é justamente a lei de Kirchhoff das correntes, LKC, que diz o quê? Que diz que o balanço de correntes de um nó é igual a zero. Significa o quê? Que tudo que entra é igual ao que sai, ok? Então, nós fazemos o seguinte, nós colocamos aqui uma igualdade. Então, quem está chegando? I1 e I2. Então, nós colocamos de um lado da igualdade a soma de I1 mais I2. E do outro lado da igualdade, nós colocamos I3. É o que está saindo. Ok? Agora, o próximo passo é baseado na lei de Ohm, calcular cada uma dessas correntes. Então, vamos calcular I1. Segundo a lei de Ohm, para a gente calcular a corrente em um resistor, nós temos a queda de tensão no resistor sobre o valor do resistor. E o que seria esse U? Seria justamente a tensão antes do resistor, que a gente chamou de V+, menos a tensão depois do resistor, que a gente chamou de V-. Ok? Então, é como se aqui tivesse um mais e um menos. Todo resistor que você colocou aqui, todo o sentido da corrente fez com que isso se tornasse verdade. Então, se essa corrente está nesse sentido, a gente tem que colocar o V+ aqui e o V- aqui. Mesma coisa, está descendo, então ela primeiro encontra o mais, depois encontra o menos. Ok? Então, em I1 aqui, para a gente calcular I1, como ficaria? 12 volts, que é a tensão antes do resistor, o V+, menos a tensão depois do resistor, que é justamente a tensão que a gente não conhece, V1, sobre o valor da resistência, 10 ohms. Ok? Vamos calcular agora a corrente I2. Qual que é a tensão antes do resistor? Qual que é o V+ desse resistor? É justamente os 6 volts. Menos o V-, que no nosso caso é V1, sobre o valor do resistor, 20 ohms. Agora vamos calcular I3. Qual é a tensão V+, qual que é a tensão antes do resistor? V1. Qual que é a tensão depois do resistor? Zero. Não precisamos colocar aqui na nossa conta, pode deixar só V1 sobre 10, ok? Então, o que a gente tem que fazer agora aqui? A gente tem nosso I1 aqui, nós temos que substituir na nossa igualdade, bem aqui. Nós temos I2, precisamos substituir na nossa igualdade. Opa, deixa eu voltar aqui, botar outra cor para ficar mais bonitinho. Nós temos aqui I3 e vamos substituir na igualdade. E aí, o que a gente tem? Uma vez que a gente substituiu tudo, a gente tem que 12 menos V1 sobre... Opa, ficou meio ruim que eu estou aprendendo ainda. Sobre 10 mais 6 menos V1 sobre 20 igual a V1 sobre 10. Deixa eu puxar um pouquinho todo mundo para cima aqui, para a gente conseguir resolver isso aqui agora. Ok. Quais são... Eu sempre falo que qual o nosso problema que a gente tem aqui para resolver? O nosso objetivo final é isolar V1. E como a gente tem duas frações desse lado da igualdade, isso fica um pouco difícil. Mas é tranquilo, é só a gente transformar essas duas frações em uma fração só, beleza? Com isso a gente pode tirar o mínimo, a gente pode fazer várias coisas. Mas observe aqui embaixo, galera, que todos os denominadores dessas frações são multiplicados por 10, são múltiplos de 10. Então, como é uma igualdade, o que a gente faz de um lado, a gente pode fazer do outro. Desculpa, não pode fazer, tem que fazer do outro. Então, se a gente dividisse... vou fazer de um jeito aqui, depois eu vou apagar.
Se a gente dividisse todo esse lado por 10 e todo esse lado por 10, a gente pode fazer. Beleza? Então, aqui dividido por 10 é só cortar o zero. Só cortar o zero de todo mundo. Mas aí, professor, quando que eu posso fazer isso? Eu posso dividir o meu denominador por um valor se eu fizer com todas as frações. Eu não posso fazer só com uma, eu tenho que fazer com todas. Beleza? Então, a gente vai simplificar isso. Isso é bom simplificar porque suas contas vão ficar menores. Se suas contas ficam menores, menos chance você tem de errar. Ok? Então, nós temos aqui essas duas frações, denominador 1 e denominador 2. Então, a gente precisa tirar o mínimo desse lado da fração. Mínimo de 1 e 2, a gente nem precisa fazer o MMC, é 2. Então, 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 12, 24. 2 vezes menos V1, menos 2V1. 2 dividido por 2, 1. Vezes 6, 6. Vezes menos 1, menos 1. Igual a V1 sobre 1. E agora a gente só precisa multiplicar cruzado agora essas duas frações. Então, o que nós vamos ter aqui? Essa parte de cima multiplicado por 1 dá 1 mesmo, né? Então, vamos repetir ela. 24 menos 2V1 mais 6 menos V1 igual a 2V1. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? De um lado, a gente vai colocar todo mundo que tem variável, no caso V1, V1 e V1, e do outro lado, todo mundo que não tem variável, que são só os números, ok? Então, vamos deixar o 24 desse lado, o 6 desse lado, e do outro lado vamos colocar o 2V1. Esse menos V1 vai para o lado de lá negativo, vai positivo, né? Então vai ficar V1. E o 2 também vai para o lado de lá positivo, mais 2V1. Com isso, a gente pode agora resolver essa parte, de fato agrupar todo mundo aqui, transformar em um termo só. Então, 24 mais 6, 30. E aí, 2V1 com mais V1, 3V1 com mais 2, 5V1. Então, nós temos que, nesse caso aqui, uma coisa importante, que quando eu falo sempre, que a gente pode espelhar. Ou seja, a gente pode simplesmente espelhar a nossa igualdade no momento que a gente quiser. Eu não espelhei aqui antes para não confundir vocês, mas vocês podem espelhar a sua igualdade na hora que você quiser. Então, é a mesma coisa. Então, 30 igual a 5V1 é a mesma coisa de escrever 5V1 igual a 30. Deixa eu puxar novamente nossa continha para cima aqui. E aí, o que a gente tem agora? A gente vai passar o 5 dividindo 30. Então, V1 é igual a 30 dividido por 5, que é igual a 6 volts. 6 volts. Beleza? Então, a gente tem a nossa resposta aqui, 6 volts. Só que aí, olha que coisa interessante que vai acontecer. Vamos voltar lá para o nosso circuito. Então, quanto que vale V1? V1 vale 6 volts. Então, vamos calcular algumas coisas aqui. Vamos calcular a corrente I1. A corrente 1, a gente equacionou ela aqui, então seria 12 menos V1, 6, sobre 10. Então, essa corrente vai ser 6 sobre 10, que vai dar 0,6 amperes. Ok? Agora vamos calcular 2. E aí que vai acontecer uma coisa muito interessante. Observem que a tensão antes do resistor é 6 volts e a tensão depois do resistor também vai ser 6. O que isso vai acarretar para a nossa corrente? Vai ficar 0 dividido por 10. Isso é 0 amperes. Ou seja, pelo fato de aparecer uma tensão aqui depois do resistor igual à tensão anterior, isso significa que a nossa corrente que está passando aqui, 2, é 0 amperes. Beleza? Isso pode ser um pouco contraintuitivo, né? Porque nós temos uma fonte aqui, teoricamente ela deveria estar gerando uma corrente,
mas por causa dessa configuração de resistores, isso faz com que apareçam 6 volts aqui, e aí não tem nenhuma corrente passando pelo resistor de 20 ohms. Então agora vamos calcular a corrente I3. I3 seria 6 volts, no caso V1 sobre 10. Justamente a tensão em cima do resistor dividido por ele, que também é 0,6 amperes. O que faz agora, deixa eu pintar para ficar bem bonitinho, que eu tô gostando desse negócio aqui, ó. Tá bem bonitinho. Beleza. Então, nós temos aqui as correntes que nós calculamos, nós temos chegando 0,6 amperes. Opa, vou colocar esse ampere aqui não. Peraí, beleza. 0,6. Aqui tá chegando 0,2, né? E tá saindo 0,6. Então, o LKC, a lei de Kirchhoff das correntes, está comprovado aqui, né? Que toda corrente que entra, o somatório das correntes que entram é igual ao somatório das correntes que saem. Então, 0,6 mais 0 é igual a 0,6. Ok. Então, mais algumas coisas interessantes aqui para a gente definir nesse exercício, para ficar bem completo. Então, qual seria a queda de tensão, U, desse resistor aqui de 10 ohms? É bem simples. Essa ideia é quanto ele consumiu de corrente, quanto de tensão ele ficou com ele, entendeu? Então, se a gente tinha aqui, ó, 12 antes do resistor, então é o V+, menos a tensão depois do resistor, 6. Então, ele consumiu 6 volts, ok? Ou seja, ficou nele 6 volts. Mesma coisa vamos fazer aqui no resistor de 20. Qual foi a tensão antes do resistor? 6. Qual foi a tensão depois do resistor? 6 volts. Então, minha internet não está muito boa, saiu fora do ar. Voltando aqui, ó. Peraí. Deixa eu apagar aqui novamente. Aprendendo a usar. Minha internet tá uma bosta. Porque esse site aqui precisa de internet. Beleza, voltando aqui. Então, 12 menos 6, 6 volts. E aqui, o desse componente vai ser 6 menos 6, que daria 0. O que faz sentido, porque se não está passando nenhuma corrente nele, ele não está consumindo nada. Então, de fato, é 0 volts em cima dele. Já o resistor aqui de 10 aqui embaixo, qual que é a tensão antes dele? 6 volts. Qual a tensão depois? 0. Então, ele está consumindo 6 volts. Vou botar volts aqui em todo mundo. Ok? Então, observe que essa fonte aqui está fornecendo 12 volts. Esse resistor está consumindo 6. E esse está consumindo os outros 6 volts. Beleza? E essa fonte aqui, agora vamos pensar nas correntes das fontes. Qual é a corrente que está passando sobre essa fonte de 12 volts aqui? I1, né? Porque se I1 está aqui, ela tem que vir de algum lugar. Ela veio justamente dessa fonte. Então, quanto vale a corrente dessa fonte de 12 volts? Igual a I1, que é 0,6. Ok? Mesma coisa aqui. Qual é a corrente que está passando por essa fonte de 6 volts? É I2. Quanto vale 2? 0 amperes. Ok? Não está passando nenhuma corrente para essa fonte. E beleza, com isso a gente termina toda a análise aqui desse circuito. Ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar no WhatsApp. E por favor, vocês falem o que vocês gostarem, o que vocês não gostarem da explicação. Talvez a explicação está um pouco longa, mas deixa eu ver aqui com o tempo. Quase 20 minutos. Mas eu tentei fazer ela bem detalhadamente. Tentei analisar tudo do circuito, usei essas canetinhas coloridas para ficar bem bonitinho. E aí vocês me falam, beleza? Abração para todo mundo aí. Tchau, tchau.